Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, eu quero te pedir mais uma vez para você dar um joinha aqui no meu canal do YouTube, para que o meu conteúdo seja considerado muito relevante e possa ser ampliado para outras pessoas. E outra coisa, se você sentir qualquer dúvida aqui na aula, se você quiser deixar um comentário muito positivo, até mesmo de sugestão, pode deixar aqui para mim nos comentários. E qualquer dúvida que você tenha, nós vamos te responder, eu e minha equipe, tá? Então pode mandar que eu tô aqui à inteira disposição, porque a minha missão é te auxiliar na sua prática da advocacia para que você entenda que é possível sim viver dos seus honorários advocatícios, é claro, com demandas familiares, tá? Gente, hoje eu vou trazer uma aula para vocês que também é uma dúvida campeã. Eu peguei todas as dúvidas que eu tenho lá no meu Instagram, @AnaGraziSouza, e uma das dúvidas que vem direto é: Grazi, como é que eu faço para poder atender o cliente, fidelizar o cliente? Como é que eu atendo o cliente de demandas familiares? Gente, o momento do atendimento, ele é muito importante. É ali que você demonstra segurança, é ali que o cliente ele tira a dúvida se paga ou não paga os honorários que você está cobrando, né? Então é muito importante vocês prepararem um script de atendimento. Eu percebi que no momento que eu preparo esse script, né, você pode deixar anotado em algum cantinho, se o cliente vê isso, viu? Você vai trazendo mais segurança. E eu sempre procuro saber do meu cliente antes o que é a demanda, né? Sobre o que se trata. Então, suponhamos, e eu estava falando isso lá para os meus alunos do Método Rota, para o meu curso de família, que tem comportamentos, as pessoas elas têm comportamentos. Então, eu estava lendo um pouco sobre esses comportamentos, né? Eu sou sanguínea, deixa para mim aqui também nos comentários qual é o seu tipo de comportamento. Tem sanguíneo, fleumático, colérico, e eu estava falando dos fleumáticos, né? Que é o caso de Cauã. Gente, Cauã é um fleumático. Acho que até na terceira vida de Cauã ele deve ter sido fleumático. Cauã é o tipo de pessoa que ele observa os detalhes para poder contratar uma pessoa. Ele olha cada detalhe. Eu estava conversando com Mari que Cauã, quando o pedreiro foi lá, eu acho que a gente já deve estar no terceiro pedreiro da casa. Por quê? E você vai se deparar com esse tipo de cliente. Ele olha até se está colocando na mesma linha o piso. Então você tem que andar na carruagem ali no trilho. E ele é extremamente correto. Qualquer coisa que você desvie, ele já fica desconfiado de você. É o fleumático. Ele se adapta em várias situações, mas eles são exigentes. E Cauã, além de fleumático, é metódico. E tem alguns clientes de família que são dessa forma, a grande maioria, inclusive. Então, você tem que estar vestido bem. Eu já ouvi muita gente dizer: Grazi, eu posso ir atender de sapatilha, eu posso atender de qualquer jeito, nanã. Gente, poder até pode, mas tem gente que analisa cada detalhe. Analisa se sua unha tá feita. Por exemplo, antes eu tinha costume de atender, isso eu aprendi naturalmente, tá? Eu tinha costume de atender cliente sem estar maquiada. Mas como eu tenho muitas olheiras, qual era a impressão que eu dava pro meu cliente? Uma cara de abatida, uma cara de cansada. Para um cliente que está sendo atendido por mim em uma demanda familiar, isso não é tão bom. Por quê? Porque quando a gente está atendendo uma demanda familiar, a gente está lidando com vidas, com sentimentos, com perdas de entes queridos, tá? Porque pode ter ocorrido um óbito, pode ter ocorrido uma traição. Então eu tenho que mostrar ali todos ele dedicação. Eu tenho que mostrar para ele que ele é único, que eu vou tratar com todo carinho, ou com todo zelo aquela demanda dele. Então, se eu mostro para ele uma cara de abatida, de cansada, é porque eu tô com muita coisa nas minhas costas, né? Então, eu não vou cuidar com todo o zelo e dedicação da demanda dele. Então, isso aí eu aprendi na prática da advocacia. E se você que está começando agora, não façam isso. Se puder, se arrumem bem, estejam sempre maquiadas, cabelos bonitinhos, porque tem gente que analisa todo o detalhe. Todo detalhe. E o detalhe, ele faz a diferença na hora de ser contratado. Principalmente se você começa a cobrar melhor. Se você começa a cobrar 5 dígitos de honorários como eu, hoje eu botei na minha cabeça, para uma demanda de alimentos eu não cobro menos de 10 mil reais. Ano passado eu tinha me dado a meta de 7, agora eu botei 10, porque vai aumentando, vai se valorizando. Então, coloca isso aí, quando você cobra melhor, você tem que atender 1000 vezes melhor ainda, para que o cliente ele fique, para que você fidelize o cliente, tá? Então eu trouxe esse script para vocês, porque esse script ajuda a dar mais segurança, e você já fica na mente, o que é que precisa perguntar. Outra coisa também, antes do atendimento, se você puder dar uma olhada em decisões recentes sobre o caso, é interessante. Por exemplo, antes de eu vir dessa aula, eu estava dando entrada no Instagram do Nação Jurídica. Pedro, meu amigo, um beijo. Pedro é dono do Instagram do Nação Jurídica, e ele soltou uma notícia muito importante que eu vou até pegar para colocar lá no meu blog.
existem casos em que está ocorrendo indenizações, né, por danos morais para companheiros ou cônjuges que conseguem comprovar que o casamento acabou em razão da traição. Então, se o cônjuge ou companheiro ele teve um relacionamento extraconjugal, já tem decisões favoráveis de indenização por danos morais. Olha aí. Quantas e quantas clientes não chegam no seu escritório falando que foram traídas pelo seu parceiro e ficam com essa dúvida? Então, se ela te perguntar isso, você já sabe responder. Essa semana passada, estávamos eu e Luana atendendo uma cliente lá no escritório. Normalmente, eu e Luana atuamos juntas. Luana, minha sócia, para quem não conhece, é o @Luana Souza Vieira na advocacia, tá? Quando a gente vê que precisa regularizar um imóvel. E isso acontece muito em demandas de família, divórcio, dissolução de união estável e também em inventários. Então, o que é que acontece? A gente estava com um divórcio em que a cônjuge ela foi traída, ela passou 38 anos de casada, meu povo. E aí, nessa última traição, ela não conseguiu mais perdoar. Não perdoou, ela tinha um print, inclusive, de todas as traições dele. E o cônjuge confirmou que, de fato, que ele traía ela, que para ele traição não era nada. Mas ela não estava aguentando mais. Então, ela nos procurou para poder sanar umas dúvidas, né? E aí, uma das dúvidas dela é porque todos os imóveis que eles adquiriram na constância do casamento, eles eram irregulares, ou seja, não tinha um número de matrícula, não tinha escritura pública, só tinha um contrato de compra e venda. Então, a dúvida dela era se era possível fazer a partilha mesmo se o imóvel estiver irregular. Eu já aproveito para te antecipar que sim, é possível. Ao invés de ao invés de partilhar a propriedade, vocês vão estar partilhando a posse. E nada impede de, durante o processo de divórcio, durante o processo de inventário, né, estar regularizando o imóvel para depois fazer a partilha e deixar tudo em nome de cada um. Então, gente, inclusive eu falei isso para ela, que era possível ela conseguir indenização por danos morais por conta das traições, tá? Falei pra ela do divórcio liminar, porque o cônjuge disse pra ela, eu não vou dar o divórcio, pode dar entrada que eu não vou dar. Aí eu falei pra ela que não existia mais isso, que existia o divórcio liminar, que o divórcio é um direito potestativo. Então, tudo isso tem que estar na ponta da língua de vocês. Tem gente que fala, Grazi, mas se ele me perguntar uma coisa que eu não sei, estuda! Porque tem gente que tá querendo ser acostumada a ser advogado dinossauro, né? O advogado do tempo que vovó Carminha, que apareceu na live lá de terça-feira, era gostosa, quer ficar, pra trás. E quem trabalha com família de sucessões tem que estar estudando todo dia. Vai se inscrever no IBDFAN. Eu tenho meu blog, todo dia eu solto notícia lá. Procura estudar, procura estar atenta às notícias, porque sai notícia todos os dias. E se você não tá antenado, você vai estar passando informação errada pro meu cliente. Pro seu cliente. Porque tem coisas lá de 50 anos atrás que não se aplicam mais agora, gente. É a mesma coisa de você falar que para hoje o divórcio ser concedido, você precisa da autorização do outro. Não existe mais isso. Não existe mais isso, tá? Você não pode estar esse advogado passado, antigo, acreditando que as coisas de 50 anos atrás vão ser funcionadas agora, vão ser aplicadas agora, tá? O direito das famílias e sucessões acompanham a sociedade. Olha só, como o direito sucessório não vem inovando. Por exemplo, hoje o iPhone, né, a Apple, tem a questão de você agora poder habilitar quem pode ficar com seu The Apple, tá? Por quê? Porque tem a questão sucessória de direitos digitais, né? O Instagram, por exemplo, se o seu Instagram for grande, etc., é uma herança digital, né? Então, a Apple inovou nesse sentido. Eles colocaram lá, né, quem é que pode, por exemplo, você já deixar habilitado quem é a pessoa que pode estar usando o seu ID Apple, né? Cuidar da conta, enfim. Então, gente, né? Tá acompanhando a sociedade. Vamos que vamos. A herança digital hoje é real, ela é fato. Você não pode mais dizer isso para o seu cliente que não existe. Então, trouxemos hoje, tá? Eu trouxe um script de um divórcio. Então, vamos supor que esse cliente nosso seja Cauã. Cauã, um fleumático, chegou aqui hoje e você precisa mostrar segurança para ele o tempo todo. Não pode sair da linha, ó, firme e forte. Claro, chegou. Cauã chegou lá no escritório, ou se você não tiver escritório físico também, né, porque tem gente que tem essa dúvida, você pode alugar um cowork, você pode atender num café. Então, se você está atendendo num café, não custa nada você pegar e pagar um café para o seu cliente, né, já pedir para o garçom trazer uma água, deixa uma água reservada, um cafezinho,
tá? Já pede para trazer para ir, ó, impressionando o cliente. Como eu disse, a gente impressiona nos detalhes, tá? Então, bora lá, Marcito, pode botar no slide. Como eu disse, atuar com famílias e sucessões, gente, requer de nós uma sensibilidade a mais do que profissional. Quando a família lá procura um advogado para resolver um problema familiar, ela deseja que o profissional ultrapasse os aprendizados jurídicos, né? Mas que passe também, às vezes, de ter um pouco de psicólogo. E é no momento que você está ali tirando algumas dúvidas, né? Aconselhando de algum modo, que a gente vai demonstrando segurança, que a gente vai demonstrando zelo com a demanda. E todas essas demandas familiares, gente, envolvem muitas discussões, né? Envolve vidas, sentimentos, as perdas de entes queridos e também, até na maioria das vezes, a restituição de laços familiares. Então, é importante que a gente tenha toda a calma e cuidado. Como eu falei, né, sempre oferecer uma água, um café, independente do local que você esteja atendendo. Inclusive, antes de eu ter um escritório físico, eu e Luana, a gente tinha um point para poder atender clientes lá em Santo Antônio, né? A gente atendia nos cafezinhos. E lá tem em Santo Antônio, quem é de Sage aí, que assiste essa aula, pode comentar comigo, que eu já disse que o Mercadão Café, o Mercadão Pizzaria já deveria estar me dando bônus, porque a gente cansou de atender clientes lá dentro, tá? A minha primeira demanda de inventário de 5 dígitos de honorários, a gente fechou lá dentro do Mercadão. E assim, a gente teve todo o cuidado de pedir para deixar um guardanapo, a gente pediu café antes, a gente pediu água, porque era um inventário que mexia emocionalmente muito com a nossa cliente. E ela chorou no momento do atendimento. Então, por isso que eu já estou trazendo aqui. Antes do nosso escritório ficar pronto, a gente atendia lá. E em nenhum momento a gente deixou de atender porque estávamos, ou de fechar com o cliente porque estávamos atendendo ali. Não é isso só que o cliente olha. Ele olha também sua segurança, quem você é. Então, bora lá. Olha, se eu estou atendendo uma demanda de divórcio, eu preciso saber, isso aqui já é o script do atendimento, tá? Quando foi que ocorreu a data da celebração do casamento? Grazi, mas para que eu quero saber quando eles casaram? Porque, gente, é necessário saber o que foi adquirido de patrimônio, tá certo? Antes do casamento e depois do casamento, tá? Tem que saber. Para quê? Para que você seja honesto com o seu cliente. Não adianta Cauã ter dito que antes do casamento ele tinha um carro e uma casa. E eles se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. E você pegar e dizer para ele, a casa e o carro que Cauã tinha antes integra a partilha. Você vai estar mentindo para o seu cliente. Você está nutrindo o seu cliente que ele tem direito a algo que ele não tem. Então, anota isso aí. Procure saber qual é a data da celebração do casamento. Ok? Qual é o regime de bens adotados? Isso aqui é crucial. Se Cauã quisesse separação total de bens, e aí, né? Então, qual é o regime de bens que está lá na escritura pública do casamento? Tem que saber, tá? Tem que saber. Por quê? Para você dizer para o seu cliente o que é que ele tem direito e o que é que ele não tem direito. Tá, gente? Então, por gentileza, isso aqui tem total conexão. Viu? E se Cauã chegar para você e dizer que ele tinha muitos bens antes do casamento e depois do casamento ele teve mais? Tem que saber separar o que é que ele tem direito e o que é que ele não tem direito. O que é que vai ocorrer a partilha meio a meio, o que é que não vai ocorrer a partilha meio a meio. O que é só dele, tá, gente? Então, por gentileza, tenham atenção total com relação a isso. Quando é que se deu a separação de fato? Por que é que tem que saber isso? Porque tem pessoas, tá? Isso é muito comum quando vocês estiverem atendendo. Tem casais que já estão separados, ó, há anos-luz, de fato, mas não fizeram divórcio. Então, isso aqui é crucial saber, porque se ocorreu isso, quando já deu a separação de fato, não integra mais a partilha. Isso aí já é um entendimento majoritário. Então, é importante vocês saberem disso para não estar passando informações erradas. Suponhamos que Cauã casou em 2015, mas desde 2003, ele se separou em 2015, mas desde 2003 eles já estavam separados, porém não fizeram o divórcio. E aí agora Cauã já encontrou uma nova pessoa e quer casar com aquela pessoa, né? Então, tem que explicar para ele que desde a separação de fato, os bens que ele adquiriu sozinho não vai integrar a partilha, tá? Por quê? Tem que estar tudo isso muito bem desenhado até para você construir a sua petição inicial ou até mesmo tentar um diálogo para um divórcio extrajudicial, se for o caso, que é aquele que a gente faz, né? Todo no cartório, ok? Gente, outra coisa que é importante pontuar, pode botar, Marcito, no slide.
se o casal, eles possuem filhos. Quais são os nomes dele e a idade dos filhos. Por quê? Porque se os filhos forem maiores, né, e capazes, importante pontuar isso aqui, eu posso já tentar fazer o divórcio extrajudicial, que é aquele que eu faço todinho no tabelionato, né? Eu tenho um prazo para o cliente, eu adoro dar prazo para o cliente de quando termina o divórcio, para poder sair a escritura pública do divórcio, né? E é muito mais rápido, muito mais célere, né? E se eles forem menores e incapazes, eu posso fazer o divórcio na modalidade consensual, que é aquele que eu pego, faço uma petição inicial, digo que as partes estão de acordo, pego a assinatura dos cônjuges, né? E aí eu só preciso aqui nesse processo do parecer do Ministério Público, que é o guardião dos menores e dos incapazes, né? Representante do Estado, e da homologação do juízo. Então, aí, ó, ótimo. E se não tiver jeito, né, se eles estiverem em conflito total, existe diferença, eles estão em conflito o tempo todo, vai ter que ser o divórcio de forma judicial. Então, é aqui que você sabe, ó, quando é que você vai explicar para o seu cliente. Então, é a partir desse atendimento, tá? E é claro que o divórcio extrajudicial, o divórcio consensual, o divórcio litigioso, tem que estar na sua ponta da língua, até para você precificar os seus honorários, tá, gente? Outra coisa, qual cônjuge será responsável pela guarda dos filhos? Perguntar isso aqui também, porque aqui que você já sabe, ó, se está em litígio, viu? Outro ponto, qual a modalidade da guarda adotada pelo casal e como é que se dará? Vai ser guarda compartilhada? Vai ser guarda unilateral? Como é que vai ser o regime de visitas? Tem que perguntar para o cliente. Vai haver pagamento da pensão alimentícia? Se sim, quanto? Pergunta para seu Cauã aí. Vai haver pensão alimentícia para o cônjuge? Quais são os bens que tem para partilhar? Casa, carro, moto, anota tudo. Perguntar qual foi a data. Foi antes do casamento ou depois do casamento? Tudo isso tem que saber, tá? A cônjuge vai voltar a utilizar o nome de solteira? Gente, é a partir disso aqui que vocês vão saber as modalidades do divórcio, né? Se o divórcio vai ou não vai levar tempo. Porque se for aqui, ó, um divórcio consensual, suponhamos, certo? Digamos que seja. Ó, Cauã já disse que teve bens que ele adquiriu antes do casamento. Eles são casados sob o regime de comunhão parcial. Então, o que adquiriu antes do casamento não integra a partilha, só que foi depois. Depois eles adquiriram juntos uma casa. Tá? Essa foi a casa. A casa vale 200 mil. Cauã já disse aqui que ela também está de acordo com o divórcio. Ponto positivo, ela está de acordo com o divórcio. Cauã já falou aqui que ele quer pagar 3 mil de pensão para a única filha do casal. Ótimo, ponto positivo. Cauã já disse aqui também que eles querem vender a casa, que a casa vai ser vendida e eles vão partilhar meio a meio, mas ele queria se assegurar se realmente era dessa forma. Show de bola! Então você já pode oferecer para ele aqui um divórcio extrajudicial, todo no cartório ou consensual, se a filha deles, né, for menor que 18 aninhos de idade, tá? Mas se Cauã chegar para você e diz, não, eu não quero partilhar a casa com ela. Eu não quero partilhar a casa com ela. Não quero, doutora. Ela tá me exigindo, deixa eu ver aqui. Ela tá me exigindo a partilha do FGTS. Eu tô com FGTS de 100 mil, olha aí, caso emblemático aqui, ó. E ela disse que quer a partilha do meu FGTS. E eu preciso saber, de doutora, você, se o FGTS entra ou não entra a partilha. E aí, aí que você tem que estar, ó, acompanhando, porque tem decisões favoráveis que o FGTS entra na partilha e tem decisões desfavoráveis que o FGTS não entrega a partilha. Quando é que o FGTS integra a partilha? Então, bota aí. Pronto para dizer a Cauã. Pronto para sanar a dúvida de Cauã. Se tem conflito, é um divórcio judicial. Se não tem conflito, é extrajudicial ou consensual. Um ponto que eu deixo para vocês que é muito importante é vocês demonstrarem para o cliente que você vai resolver a demanda, em que você está disposto a vestir a camisa dele a todo instante. Um cliente de família, ele quer isso. Então, estejam sempre dispostos a um acordo, a tentar ligar para outra parte, elaborar uma petição, uma minuta para mandar para outra parte, que ela pode procurar até mesmo o advogado dela, ou querer que você seja o advogado, porque quando, né, as partes elas estão com divórcio consensual ou extrajudicial, você pode ser o advogado das duas partes, ou seja, e conseguir aí o seu
bom honorário. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido como vocês podem, né, atender bem um cliente de uma demanda familiar. Eu trouxe muitas dicas para vocês no dia de hoje. Pega aí o seu cafezinho, aqui a minha canetinha tá aqui, me mostra se você anotou tudo que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Não esquece de curtir e deixar o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Um beijo e tchau, tchau, tchau.